Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como criar essa arte aí que você está vendo aí na tela, tá? O passo a passo para você criar uma arte legal aí para o seu culto de jovens, para sua igreja ou para algum outro evento aí que você queira fazer, beleza? Se liga aí no vídeo. Galera, é o seguinte, vamos começar então a trabalhar. Eu tenho aqui uma imagem, tá? Que eu vou ter, você está vendo na sua tela, é uma imagem de base, tá? Da arte que já foi criada para a gente criar uma arte bem parecida com essa, tá bom? Vou ensinar todos os efeitos, toda a composição, todo o meu fluxo de trabalho aí para vocês. Então, a primeira coisa, a gente vai criar um arquivo no Photoshop. Vamos começar aqui do zero. Você vai aqui em cima em arquivo, novo. Aqui já está pré-definido, mas a largura dele você vai colocar em 720, a altura em 1280, tá? É um formato vertical ali de tela de celular, que é para você anunciar nos seus stories, tá? Então vou colocar aqui culto de jovens, o nome, tá? Do arquivo. Aqui você mantém cor RGB, resolução 72 pixels por polegada, tá? E criar. Beleza, deixa eu fechar esse aqui que a gente não usou. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a imagem de fundo, tá? Eu tenho aqui já separado as imagens que a gente vai utilizar, são essas 5, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar essas texturas aqui que são bem legais, tá? Você pode utilizar aí da forma que você quiser, tá? Primeira coisa então é a imagem de fundo que a gente vai trabalhar. Vou clicar aqui, selecionar em inserir, tá? Sempre que você for inserir uma imagem, você vai em arquivo, colocar incorporado, tá? E aí você escolhe ali na sua área de trabalho, ali nas pastas do seu computador. Estando aqui a imagem, vou dar um Enter, pronto, já tenho a imagem de fundo. O que a gente vai trabalhar agora, tá? A gente não vai trabalhar primeiro com a edição do texto certinha, tá? A criação aqui, o fundo. Só para fazer a composição e a disposição dos elementos, a gente vai digitar o texto aqui, mas de uma forma bem básica, tá? Então a primeira coisa ali é o logotipo. Você pode colocar o logotipo que você quiser. Eu vou mudar aqui a cor para branco para ficar melhor a visualização. Vou escrever aqui logotipo. Vamos deixar tudo maiúsculo, logotipo, beleza? A fonte que eu utilizei nessa arte aqui é a Bebas Neue, tá? É uma fonte bem conhecida, tem gratuita aí na internet. Vou deixar o link também aqui na descrição, tá? E essa fonte aqui eu uso do Adobe Fonte, que está escrito Noite de Adoração, mas você pode baixar uma fonte parecida aí, que tem muitas gratuitas aí, Netfonts, DaFonte, Font Squirrel, né? Você pode baixar uma fonte bem legal também. Essa eu usei. Se você tiver a assinatura da Adobe, você pode baixar a fonte Glodoc, tá? Vou deixar também o link na descrição, mas essa fonte ela é paga, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar então por enquanto aqui tudo a Bebas Neue regular. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Então vamos lá. Aqui vai ficar o logotipo. Beleza. Aqui a gente tem o versículo, né? O Salmo 103. Vou dar um Ctrl J para aproveitar aqui. Deixa eu descer aqui já para baixo para fazer essa parte aqui do 25 de março. Aqui, como é um texto em 2 linhas, eu vou criar uma caixa de texto, tá? Então vou aqui na opção de texto. E aí é só eu clicar, segurar e arrastar. Então vamos lá. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ponto de exclamação. Salmo 103, 1. Beleza. Aí, para resolver essas linhas aqui uma em cima da outra, seleciono todo o texto, eu vou nessa pastinha aqui em cima de formatação e aumento essa opção aqui, que é a definição de entrelinhas. Tá? Vou aumentar um pouquinho mais, não vou colocar tudo porque eu vou diminuir o tamanho do texto. Tá? Então, para ficar bem parecido com o outro. Então, é isso aí. Vamos lá. Próxima é o próprio texto do Noite de Adoração. Vai ser em 2 partes, tá? Esse texto. Então, a primeira é o
noite de, tá? Aí eu já vou mudar aqui a fonte, que é a que eu vou utilizar, é a Glodoc, tá? Fonte que eu utilizei na arte. Aumentar um pouquinho. Beleza, alinhado. Vou dar um Ctrl J, tá? Selecionando essa camada, Ctrl J duplica a camada, arrasto para baixo e aí eu vou escrever adoração. Beleza. Aumentar um pouco, né? Que é maior esse texto. Beleza. Certo. Aí aqui embaixo, nessa parte aqui, vamos voltar aqui, logotipo, né? Esse logotipo, na verdade, é a data. Opa. Clicar 2 vezes aqui em cima para alterar. 25 de março. E aí, ó, 3 barrinhas, tá? 1, 2, 3 para dar uma separação e o horário, 19h30. Beleza. Acho que tá legal aqui também o texto. O endereço também, tá? Dá um Ctrl J aqui de novo e vou arrastar aqui para o final. E aí você coloca o endereço. Vou colocar o endereço aqui da igreja que eu congrego, mas você pode colocar aqui uma outra informação também que você queira, né? Sei lá, às vezes tem um outro evento que você está anunciando, tem um ingresso, uma outra informação importante para colocar, você coloca aqui embaixo nessa parte aqui. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho. Beleza, e aumentar aqui o espaçamento, né? Legal. Aqui, gente, o que eu costumo fazer, tá? O Photoshop, as versões mais recentes, quando você vai aumentar o texto, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta, tá? Você clica 2 vezes aqui em cima da camada, da letra T, e aí ele vai selecionar o texto. Para mudar o tamanho, para mudar aqui essas informações, eu não costumo ficar aqui, ó, selecionando nessa parte aqui. Eu coloco o mouse em cima do símbolo, tá? E ele dá uma setinha aqui para a direita e para a esquerda. Se eu clicar e segurar e arrastar para a esquerda, ele diminui, e arrastar para a direita ele aumenta. Então eu acho bem mais prático do que ficar digitando ali o tamanho do texto. Muito melhor para edição, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser ir digitando, você pode usar o Ctrl T também, seleciona a camada e dá um Ctrl T, você consegue aumentar de tamanho e diminuir, beleza? Então vamos lá, isso aí. Então tá aqui a composição, tá? Já tá ganhando uma cara aqui da arte, mas ainda precisa trabalhar muita coisa, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dessa parte é essa central aqui, a noite de adoração, que é o naming, né? Tipo logo, não é bem um logo, mas é a chamada ali para o evento, tá? Então vamos ver aqui, a primeira coisa, vamos partir para a parte do noite de. A gente vai criar um retângulo aqui, vou clicar em cima do noite de para ficar próximo. Criar um retângulo, eu vou aqui na opção de forma, clico, seguro e vou aqui na ferramenta retângulo, beleza? Vou selecionar aqui uma coisa importante, coloca aqui em cima, ó, nessa parte superior, tem aqui a aresta, aliás, a aresta não, o raio dos ângulos, tá? Eu vou fazer com canto arredondado esse retângulo, então coloco aqui, não preciso colocar um valor alto, um valor específico, eu vou poder alterar, só que é bom sempre antes de fazer você coloca esse raio, tá? Vou criar aqui então no noite de, eu acho que é até um pouquinho maior do que eu fiz aqui, né? É maior, mas a gente vai alterar. Vou dar um zoom, tá? Ctrl mais. Para eu arrastar a arte aqui desse modo aqui, só eu segurar a barra de espaço do meu teclado, ó, o cursor vira essa mãozinha. Aí eu só segurando a barra de espaço eu clico e seguro e vou arrastando para onde eu quiser, tá? Aí aqui, ó, conforme você dá um zoom na imagem, olha só o que acontece aqui. Dá para você modificar esse raio dos cantos do retângulo, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Vamos pôr a cor, tá? Como é um evento de jovens, é uma cor bem viva, tá? Que a gente trabalhou aqui, eu trabalhei nessa arte. Então, vamos lá, o retângulo roxo, a
cor aqui, eu tenho, acho que até salvo, mas vou digitar aqui, se você quiser anotar, é 7040FA, tá? Cor de preenchimento então colocado, vou tirar o traçado aqui, beleza, e eu vou colocar aqui para baixo do noite dele, legal. Vamos alinhar, depois a gente vai fazer o alinhamento disso aqui. Eu acho que é melhor a gente já começar a alinhar, tá? O que a gente vai fazer para alinhar? Clica aqui na primeira camada, clica na última de texto, tá? Sem selecionar a imagem, e aí você vai nessa opção aqui, ó, em cima. Tem as opções de alinhamento, você vai nessa aqui, que é para alinhar centros horizontais. Cliquei, beleza, já alinhei tudo ali na imagem, tá? Tá tudo alinhadinho. O noite D e o retângulo, eu vou clicar em um, segurar o Ctrl e clicar na outra camada e vou alinhar verticalmente também, tá? Os centros verticais. Beleza. Vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. Aqui tá bom. É isso aí, legal. Agora a gente vai criar esse outro retângulo aqui atrás, esse retângulo deformado aqui do Adoração. Vamos na opção aqui de retângulo, só que dessa vez eu deixo zerado aqui o raio do retângulo. Vou criar um retângulo. Beleza, e aí vamos mudar o preenchimento, tá? Preenchimento desse retângulo é 45 a cor, tá? Para você inserir o código, 45FF26. Beleza? Tá aqui a cor, um verde bem chamativo, né? Vamos alterar aqui de novo o retângulo, tirar o contorno, né? Então, vou selecionar a ferramenta retângulo, a camada está selecionada aqui. Vou em traçado e ponho aqui nesse traçado, sem traçado na verdade, tá? Beleza, vou jogar aqui para baixo a camada. Então, tá quase parecido, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa deformar esse retângulo, tá? Para ele ficar com esse efeito aqui legal, né? Ficar mais dinâmica a forma. Com a camada selecionada eu dou um Ctrl T, beleza? Dando Ctrl T, eu vou apertar o Ctrl, segurar o Ctrl do meu teclado e vou passar aqui, ó, nas pontas aqui nos vértices, tá? Do retângulo. Se eu não aperto o Ctrl, ele dá a opção para eu aumentar e diminuir a forma, e não é isso que eu quero, tá? Eu quero modificar aqui o retângulo, deformá-lo. Então seguro o Ctrl e aí é só arrastar aqui, ó, da maneira que eu quiser. Segurando o Ctrl, ele vai mudar as formas aqui da maneira que eu quiser. Vamos pôr que ele está mais pertinho aqui do A. Esse aqui veio para cá. Esse aqui ele veio quase reto, né? É aqui. Acho que é isso, né? É isso, beleza. Então tá feito aqui essa parte. Aí o que a gente vai fazer? Jogar só o retângulo verde para baixo do retângulo roxo, tá? Para ficar dessa forma aqui. Só que aí eu tenho que subir um pouquinho esses dois retângulos, né? Vamos subir aqui com a seta do teclado. Beleza, agora sim. Vamos colocar uma cor aqui agora no Adoração, tá? A cor, vamos lá, é quase a mesma, que você pode vamos até selecionar a mesma cor. Se eu clicar aqui, ó, duas vezes na camada e aqui em cima na definição de cor de texto, eu clico e aí eu tenho um conta-gotas. Se eu clicar aqui nessa cor, pronto, já trouxe a cor roxa, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Beleza. Só que aí tem esse efeito degradê aqui bem bacana, tá? Fica muito legal. E é um efeito que você faz com uma sombra projetada, tá? Vamos lá. Tá selecionada aqui a camada do Adoração. Vou nesse FX aqui no canto inferior da tela, canto inferior direito. Seleciono e vou em sombra interna. Beleza. Vai abrir essa opção aqui. Eu já estou com a cor até selecionada, mas você pode selecionar que você vai deixar o modo de mesclagem em multiplicação ou multiply, tá? Se tiver em inglês aí,
A cor que você vai utilizar é a 1FF1BA, tá aqui embaixo, se você quiser copiar. Dá um OK, opacidade 68%, desativa essa opção aqui de utilizar luz global. O que acontece nesse luz global? Se você tem várias sombras na sua arte e você tiver ativado essa opção, conforme você mexe o ângulo de uma sombra, todas as outras sombras vão ficar no mesmo ângulo. É como se fosse assim, você estivesse ativando a luz do sol. Então, quando o sol se mexe, todas as sombras se mexem. Tá? Então, nesse caso é bom desativar a opção. Deixa o ângulo em 90 graus, a distância aqui a gente vai deixar em 42 pixels, mantém 0 de desfoque e o tamanho aqui é 35 pixels, tá? Olha como é que ficou já aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui nesse contorno? Aqui, se você clicar aqui na setinha do lado, tem algumas opções de contorno que você pode trabalhar aí, mas o legal é a primeira aqui, aí você pode clicar em cima da imagem e aí aqui você mexe um pouquinho na cor, tá? Você pode ver aqui que eu tô dando uma suavizada aqui, tá? E aí olha como é que ficou, se a gente der um antes e depois aí, bem parecido, né, com a duração. Beleza, vamos dar um OK. Então basicamente tá feito aqui. Agora a gente vai inserir esse foguinho, né, que precisa colocar aqui também. Arquivo, colocar incorporado, você vai aqui na opção do emoji, tá? Inserir, ele já vê até do tamanho aqui, mas você pode mexer no tamanho dele, se ele vier maior ou menor na sua arte. Arrastar um pouquinho aqui mais para o meio, que ele está centralizado, né? Então vou manter aqui, dou um Enter. E aí, você percebe que ele tem essa bordinha aqui, né, em volta. Essa bordinha é um contorno bem simples de fazer. Seleciona a imagem, vai no FX e vai em traçado. Na opção de traçado aqui, você muda a cor para branco e coloca, vai aumentando aqui. Eu coloquei aqui 5 pixels. E aí tem a posição, tá? Dependendo aí, ó, você tem a posição externa, interna e a central. Eu utilizei aqui a externa, tá? Para ficar um contorno mais cheio. Então é isso. Vou diminuir um pouquinho, que eu acho que ficou... Opa! Diminuir um pouquinho aqui. Que acho que ficou muito grande. Beleza. Agora tá bom. Certo. Você pode perceber que tem uma sombrinha aqui no fundo desse retângulo aqui. Tipo um brilho, né? Que vem, tipo um neon aqui mais embaixo. Como que a gente faz esse efeito? Seleciona o retângulo verde, tá? Vai em efeitos, sombra projetada. Abriu aqui o efeito, você vai selecionar a cor 45 FF, opa, desculpa, 25 FDBA. Isso, é um verde bem parecido com quase o outro verde ali na mesma tonalidade, mas é um verde mais água, né? Beleza, vou dar um OK. Na opacidade, a gente vai colocar 45%. Tira aqui a opção de luz global. Aqui a gente vai colocar o ângulo de 54 graus. Distância 24. Expansão 35. E tamanho 131 pixels. Beleza? Ó, como deu essa expandida. Vocês vão ver depois quando a gente colocar em preto e branco fundo, vai ficar bem legal. Gente, essas opções aqui, eu tô falando aqui pré-determinado, tá? Ah, e o modo de mesclagem e multiplicação. Importante deixar aqui. Eu tô falando pré-determinado essas informações porque eu já deixei anotado para ir mais rápido o tutorial, para não se estender tanto, senão vai passar de 1 hora, 2 horas aqui se eu for ficar testando na hora, tá? Mas assim, tem hora que você tem que fazer teste mesmo, de opacidade, aumenta a opacidade, diminui, aumenta a distância, muda ângulo. Então tudo isso você pode ir mexendo. Eu só coloquei aqui as informações prontas para facilitar, tá bom? Vou dar um OK aqui. Beleza. Vamos fazer agora, então já está pronto aqui essa parte do logo, tá? Que está com os efeitos aqui por cima, mas é isso, o logo é esse aqui. Vamos lá, o texto aqui de cima, só a gente trocar, vamos diminuir um pouco, que está muito grande. Diminuir, clicar 2 vezes e diminuir um pouquinho. O bendiga ao aqui, beleza. Centralizar. Ok.
aqui, tá ótimo. E aí eu vou clicar 2 vezes, vou selecionar aqui a cor e vou trocar, tá? Para esse verde aqui. É só ir sempre, eu uso muito conta-gotas. Se eu definir uma cor principal, eu vou no conta-gotas, porque é bem mais fácil do que ficar digitando, ficar escolhendo a cor. Vai ficar bem mais, uma composição bem mais completa, bem mais legal. O texto aqui, 25 de março, clicar 2 vezes, vou mudar a cor também para verde. Eu acho que ele está um pouquinho para baixo, né? Vamos ver se é isso, né? Tá quase ali. E ele é um pouquinho menor. Dessa vez vamos no Ctrl T. Dou um Ctrl T no teclado e vou diminuir aqui o tamanho. Aqui, beleza. O que eu vou fazer? Vou aproveitar esse retângulo aqui do noite, tá? Pego ele, dou um Ctrl J. Jogo aqui perto do 25 de março. Então a camada está próxima para eu me localizar. E aí eu arrasto ele aqui para baixo. Beleza, ó. Vamos dar um zoom. Ctrl T nele. Vamos aqui esticar um pouquinho mais. Segurando o Shift, tá? Para deformar a mesma imagem. Se você não segurar o Shift, ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente tudo, tá? Então, dou um Enter. Aí eu clico aqui no 25 com o Ctrl apertado. Para selecionar as duas camadas, eu alinho ele aqui, tá? Em cima, no alinhamento de centros verticais. Beleza, tá alinhado. Legal. Dá um Ctrl 0 para ver como tá ficando bonito. Vamos lá, vou mudar esse texto aqui, a cor do endereço. Colocar verde também. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho aqui, beleza. E aí, aqui, só para dar uma preenchida, a gente vai copiar esse retângulo aqui verde, dar um Ctrl J nele e jogar ele lá para baixo, arrastar ele para cá, ó. Só para dar uma preenchida, beleza? Certinho, agora já está ganhando forma, tá? Agora é só a gente aplicar uns efeitos aí para ficar uma coisa mais completa, tá? Vamos pegar aqui o texto, a ferramenta de texto, clicar aqui e aí clicar 3 barrinhas aqui, ó, 1, 2, 3 no teclado. Isso aqui, gente, o que significa isso? Basicamente é uma ideia que dá para você utilizar para você preencher alguma coisa, um espaço que às vezes está muito vazio, você pode usar para preencher, tá? Vou deixar ele branco e tá aqui, pronto, preenchido, tá? Vamos lá. Qual que é o próximo passo agora? Vamos trabalhar na imagem de fundo e a finalização, tá? Na imagem de fundo, você seleciona ela aqui nas camadas, vai na opção de camada de preenchimento, de ajuste aqui, tá? Nessa bolinha aqui, meia clara e meia escura, e vai em matiz saturação. Aqui você vai tirar a saturação, vai colocar no máximo aqui a barrinha para a esquerda, que é menos 100, para ficar preto e branco, beleza? Olha como já ficou melhor essa iluminação aqui do fundo, ficou bem legal, né? Certo? Então já está preto e branco a imagem, o que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa arrumar essa mão aqui para dar essa integração da imagem de fundo, né? A mão está por cima aqui, é muito fácil de fazer isso, tá? Seleciona a imagem que você quer fazer esse efeito. Vou dar um Ctrl J para duplicar e preservar a camada anterior. Eu vou segurar essa camada, clicar, segurar e jogar lá para cima, tá? Veio aqui para cima. O que eu vou fazer? Vou dar um zoom. Eu vou com a ferramenta caneta, tá? Vou dar um P aqui. Eu acho que dá até para fazer com outra ferramenta, mas vamos com essa aqui. Se tiver aparecendo esse sinalzinho demais, você apertar o Caps Lock, aparece o símbolo da caneta, tá? Eu acho mais legal de utilizar. Vamos lá. Não precisa ser um recorte muito perfeito, tá? Porque é um detalhe só da imagem, é pequeno, então mesmo que o recorte não esteja assim 100%, logicamente que é sempre legal você fazer o melhor possível, né? Assim, o mais detalhado possível, mas como não vai aparecer muito, vai ter alguns filtros na frente, não vai ter tanto problema se às vezes o recorte ficar um pouquinho torto, tá?
Então é um recorte mais para um recorte mais fino do que aquele de seleção geral, para detalhar um pouquinho mais, mas não precisa ser nada muito elaborado, tá? Então, como é só a mão que a gente vai fazer esse recorte, é só a mão também. Aqui que a gente coloca, beleza. Terminei de clicar aqui, de fazer a seleção, clico com o botão direito dentro, criar seleção. Aqui mantém 0, suavização de serrilhado e dou um OK. Beleza. Você tem que perceber uma coisa, tá? Quando você selecionar, pode ser que ele esteja selecionando o lado de fora, que é o caso aqui. Você vê que ele está aqui com o serrilhado selecionado, mas ele está selecionando aqui. Ó, tá o serrilhado em volta da imagem toda. Então significa que ele está selecionando a parte de fora da mão. E eu quero selecionar a parte de dentro. É só eu dar um Ctrl Shift I no meu teclado. Pronto. Sumiu aqui essa parte de fora e ele está selecionando só dentro. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J no meu teclado. Beleza, Ctrl J. Tá vendo que apareceu bem pequenininha a mão aqui. E essa camada eu já posso deletar. Beleza, ó, tá aqui a mão. Logicamente, né, a mão tá colorida porque não tá com esse filtro aqui de matiz. Então o que eu vou fazer? Com essa camada selecionada, vou aqui na camada de ajuste, embaixo. E vou em matiz saturação. Vou tirar tudo, só que para não ficar tudo preto e branco, eu vou aqui nessa opção abaixo, para ajustar somente a camada imediata de baixo, as outras não são afetadas. Então, é isso, já está aqui feito, tá? Agora o que a gente vai fazer? Para a gente, até para a gente se organizar aqui, vamos pegar essa parte aqui, dessa parte de cima aqui do logo, e vamos, deixa eu ver, esse aqui é o retangular de baixo, deixa eu colocar lá para baixo, beleza. Então daqui, ó, desse retângulo para cá, vou selecionar com Shift, clico na camada de cima, seguro o Shift, clico na de baixo, e eu vou nessa opção de pastinha aqui. Quando eu clico aqui, ó, ele agrupa, ó, os elementos, é mais fácil para trabalhar, tá? Vou colocar aqui noite de adoração. Beleza. Aqui o logotipo tá lá em cima. Vamos ver. E aqui o texto. As 3 barrinhas estão aqui. Beleza, é isso aí. Só para dar uma organização aqui, para não ficar aquele monte de camada perdida. Vamos lá, o que a gente precisa adicionar agora? Tem esse noite de adoração aqui no fundo, né, escrito esse texto. Muito fácil de fazer. Vou aqui na ferramenta de texto. Vou criar aqui uma caixa de texto. Clicando, segurando e arrastando. E eu vou escrever aqui noite. Opa, deixa eu alinhar aqui para enxergar. Noite de adoração. Vou escrever de novo, noite de adoração, e mais uma vez, noite de adoração. Beleza. Vou selecionar aqui esse texto todo, Ctrl C, e aí eu vou dando um Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Vou fazer algumas vezes aqui, beleza? Aí eu vou selecionar tudo, aumentar o tamanho do texto, né? Aqui eu vou pôr a Bebas Bold, tá? A fonte. E aí aqui eu aumento essa distância. Beleza. Vamos aumentar aqui. Pronto. Eu acho que ainda tá pequeno, né? Tem que aumentar mais. Vamos alinhar o centro. Agora acho que, vamos ver, aumentar um pouquinho mais aqui, beleza, agora acho que, beleza, só que eu acho que eu tenho que colocar mais algumas para baixo aqui, né, vamos ver, Ctrl C, um Enter, Ctrl V, Ctrl V, beleza, acho que agora já dá. Eu acho que até foi muito, mas dá pra gente alterar. O que a gente vai fazer? Ctrl T no teclado. Vamos girar.
né? E só dá um... Vamos tirar um pouquinho o zoom. Beleza, acho que assim tá até que parecido. Dá um Enter, tá? O que a gente vai fazer? Jogar lá para baixo das camadas aqui e tal, dessa aqui. Só fica acima da imagem de fundo. Beleza? É o que a gente vai fazer? Vamos aqui no tipo, vamos trocar o normal para luz indireta, tá? E aí a gente tira também a opacidade. Vamos deixar aqui uma opacidade. Eu acho que fica... Acho que assim tá bom. Vamos deixar nos 25. Um pouquinho mais. 30, beleza. 31, tá bom. Ctrl 0 para voltar. Então já está quase pronto. Agora é só a gente adicionar alguns efeitos, algumas texturas em cima para ficar uma coisa mais legal, tá? Vamos selecionar aqui a camada. A gente vai adicionar 3 efeitos, tá? Poeira, efeito riscado, que é o grunge text, textura grunge, e o light leak, que é de iluminação, tá? Então, o primeiro de iluminação que a gente vai colocar é só acima do fundo, tá? A gente não vai colocar acima de toda a imagem. Então a gente seleciona essa camada aqui de matiz saturação, porque vai ficar acima dela. E aí a gente vai aqui em arquivo, colocar incorporado, light leak, tá? Beleza, ele vai inseriu aqui o light leak. Vamos lá. E eu acho que a mãozinha ali ficou para cima, então vamos ter que colocar em cima de tudo, por causa da mão, né? É verdade. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Vamos na opção de normal, a gente vai pôr clarear, e aí a opacidade a gente vai colocar em 25%. Beleza, só que aí ele tá aqui para cima, né? Então é só a gente dar um Ctrl T, vamos girar aqui. E aí a gente coloca aqui, tá? Para não ficar esse risco aqui, que é o recorte da imagem, o que a gente faz? Uma dica, tá? Vai aqui, seleciona a camada e cria uma máscara aqui embaixo, ó, canto inferior direito. Crio essa máscara, vamos no gradiente aqui, degradê. Vamos mudar a cor do degradê aqui. Primeira cor aqui de baixo, cor preta, tá? E a cor daqui branca, tá? Em cima aqui, essa aqui é a opacidade do degradê. Então, opacidade aqui em 100% e aqui opacidade... Opa, vamos lá. Eita, dá um Ctrl Z aqui. E aqui... Ih, trocou aqui, peraí. Agora sim, pronto. Cor, beleza. Localização e opacidade aqui, sem opacidade, beleza. Aqui, ó, o preenchimento e aqui transparente. Vou dar um OK. Quando eu selecionar aqui, ó, ele vai tirar aqui essa diferença aqui com um degradêzinho, ó. Deixa eu colocar aqui em 100% a opacidade para você ver a diferença. Tá vendo? Ele tira aqui do degradê, mas deixa eu mudar aqui que acho que essa opacidade aqui é 0, né? Pronto, vamos ver. Pôr esse aqui pro meio, não tem problema. E aqui tá 0, agora acho que vai. Pronto, vamos pôr um pouquinho mais. Opa, não vai porque está selecionado aqui o de círculo, né? Esse aqui, ó, de reto, pronto. Beleza, já tirou um pouquinho, ó, como é que fica aqui. É só clicar e segurar, você pode ir mexendo aí da maneira que quiser. Beleza, vamos voltar aqui para opacidade 25%. Vamos lá, próxima camada de efeito é a poeira, tá? Vamos aqui em colocar incorporado, Dust Texture, tá? Eu vou inserir, já coloquei aqui a imagem, dou um Enter, vou mudar aqui de normal para clarear e a opacidade vai ficar em 35%. Beleza, tá aqui o efeito. E para finalizar,
colocar incorporado, textura grunge. Essa aqui vai dar o final ali para ficar bem legal. Aí o efeito, o nome é diferente, tá? Multiplicação ou multiply. E a opacidade a gente vai deixar em 42%. Beleza? Então, ó, tá feito aqui. Uma outra dica para ficar, ó, ver que tem um pouquinho mais de ruído, tá? O que que a gente vai fazer? Depois que você fez tudo isso, para finalizar, seleciona a primeira camada ali de cima e dá um Ctrl Shift Alt E no teclado. Ele vai criar uma camada inteira com a arte final, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai em filtro, ruído, adicionar ruído. E aí a gente coloca aqui um ruído, deixa eu ver se o 10 fica, vou colocar um 12, será que fica bom? Acho que o 12 ficou muito agora. 10, opa, 10. Ah, 10 ficou legal. Ok. Beleza. Então, tá feito a arte. Se você quiser salvar, você vai, se quiser exportar, né? Você vai aqui em exportar e exportar para a web. Tá? Clicando aqui, você seleciona PNG 24, já vai estar aqui o tamanho da imagem, tá? Não precisa mexer em nada. Salvar, já está feita a sua arte, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você possa utilizar muito essas dicas aqui nas suas artes, tá? Acredito que vai ser muito produtivo aí para você começar a criar artes, outras artes também, com esses efeitos. Você pode pegar o efeito de alguma coisa que utilizou aqui, colocar na sua arte, fazer uma composição bem legal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like que dá uma força muito grande aqui e pode deixar que eu vou continuar trazendo conteúdo como esse. Se você tiver alguma dica também, deixa nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.